Coloquem lá, responsabilidade. Caramba, o professor já começa ditando, né? E todo mundo se ajeita na cadeira, fica tranquilo, vai dar tempo para todo mundo. Responsabilidade é um dever subsequente que resulta. Responsabilidade é um dever subsequente que resulta do inadimplemento de uma obrigação. Responsabilidade é um dever subsequente que resulta do inadimplemento de uma obrigação. Tá bom, quando vocês estudam direito das obrigações, vocês aprendem que as pessoas se vinculam às outras por alguns motivos, na verdade. A primeira fonte das obrigações é uma coisa chamada contrato. Eu faço um contrato contigo, por exemplo, de compra e venda. Eu quero comprar o seu apartamento, você quer vender o seu apartamento, eu manifesto a minha vontade, você manifesta a sua vontade e nós nos vinculamos juridicamente através daquela obrigação. A obrigação ela pode ser de dar, a obrigação pode ser de fazer. Por exemplo, o verbo jurídico me remunera para que eu venha até aqui e pratique esse ato de lecionar para vocês o direito civil. Ah, Renato, então peraí, o que juntou vocês? De novo, um contrato, fonte de obrigação. Ah, tá bom, Renato, mas só o contrato vincula uma pessoa a outra? Não, se eu avancei o sinal e bati no seu carro, eu não tinha contrato contigo, mas eu vou ter que responder civilmente. Por quê? Porque eu pratiquei um ato ilícito. E o ato ilícito é mais uma fonte de obrigação, é mais uma forma em que uma pessoa se vincula a outra sob o ponto de vista jurídico para solucionar aquele problema. Então, essa responsabilidade, ela vem do inadimplemento de uma obrigação. Quando eu digo para vocês que eu fiz a compra do apartamento dele, se eu efetuo o pagamento e ele não me entrega o imóvel, ele inadimpliu com aquela obrigação e, como consequência, ele vai ter que responder civilmente por isso. Se eu me comprometi a dar aula para vocês e não compareci para dar aula e recebi por isso, o que eu fiz? Eu inadimpli com uma obrigação e isso gera responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade ela vem do descumprimento de uma obrigação, seja uma obrigação postulada em um contrato ou seja uma obrigação prevista na lei. E eu não podia ter avançado o sinal. Se avancei e causei um dano, eu tenho que responder. Tecnicamente falando, eu estou dizendo que a responsabilidade possui espécies. Como assim? Espécies. A responsabilidade, ela pode vir pela via contratual, ou seja, a responsabilidade pode ser contratual. A responsabilidade pode ser extracontratual. Como definição, responsabilidade contratual é aquela que deriva de um vínculo jurídico pré-existente. Responsabilidade contratual é aquela que deriva de um vínculo jurídico pré-existente. Renato, agora que eu visualizei a responsabilidade contratual, você ditou ela para mim, eu queria sentir ela na pele com um exemplo. O Neymar jogava no Barcelona, um famoso jogador de futebol, jogava no Barcelona. Quando ele saiu do Barcelona, ele foi jogar no Paris, foi jogar em Paris, né? E na hora que ele saiu, o contrato não tinha chegado até o fim. Estava mais ou menos na metade. E tinha uma multa de 787 mil. Caraca. E ele saiu. Isso gera responsabilidade, gente? Gera, mas uma responsabilidade pautada em um contrato. Então, um exemplo de uma responsabilidade contratual é quando um jogador de futebol termina o contrato antes do tempo. Qual é o grande lance da responsabilidade contratual? É que a indenização, no caso da responsabilidade contratual, isso é uma observação que vocês podem colocar, a indenização já se encontra prevista no contrato. Olha, se você
fizer um contrato com uma pessoa que ela vai praticar um determinado ato, que é o caso do jogador de futebol, e se ele sair antes do tempo, eu já dou o valor, ó, vai ser X reais que vai ter que pagar. Eu antecipei as perdas e danos. Eu antecipei o valor da responsabilidade civil. Já na responsabilidade extracontratual, eu não tenho como fazer isso. Como assim eu não tenho como fazer isso? Ué, se eu vim andando pela rua, meu cachorro se soltou e mordeu alguém, eu tinha contrato com esse alguém? Não. Então isso é uma responsabilidade contratual ou extracontratual? Extracontratual. E nesse caso do cachorro que mordeu alguém, eu tinha como previamente ter um número estabelecido? Não, eu não conhecia aquela pessoa. Então, no caso da responsabilidade extracontratual, que é aquela que a gente não tem contrato, o que eu tenho que fazer? As perdas e danos, elas não podem estar aqui dentro, porque a gente não conhecia a outra pessoa. Então, a responsabilidade extracontratual, ela deve ser apurada. Você quer ver uma coisa? Se de repente o meu cachorro te mordeu e você foi para um hospital, eu tenho que pagar o transporte até o hospital, eu tenho que pagar o seu tratamento, eu tenho que o medicamento, os dias que de repente você perdeu de trabalho e assim vai. Ah, Renato, então tudo bem. A responsabilidade contratual, as perdas e danos já se encontram previamente estabelecidos, enquanto que a responsabilidade extracontratual, ela deve ser apurada. Perfeito. Eu só queria deixar um alerta para vocês. A responsabilidade contratual, as perdas e danos já estão ali, mas às vezes você tem uma cláusula contratual abusiva. Ou seja, esse valor previamente estabelecido é um norte. Se tiver dentro da razoabilidade, beleza. Mas se você sentir que fere o princípio da boa-fé objetiva, que é aquela chamada cláusula leonina, que é uma cláusula abusiva, não vale. Renato, me dá um exemplo clássico disso. Teve um casal que preparou uma baita festa de casamento. Imagina, você vai fazer uma festa de casamento para 100 pessoas, já é uma fortuna. Os caras fizeram uma festa para... Nunca tinha visto uma festa desse tamanho. 1000 pessoas. Um negócio. Esses artistas animando o show, esses casamentos de milionários, sabe como é que é? Foi todo mundo, menos o buffet. E aí chegaram para mim, pelo amor de Deus, vamos processar esse buffet. Sabe qual era a multa estabelecida no contrato do buffet se ele faltasse o casamento? Não quero homens me respondendo não, só vozes femininas me dizendo se o valor é razoável ou não. 5 mil reais. Meninas, esse valor é razoável, sim ou não? Por que eu peço para as meninas? Porque às vezes eu peço para homem isso, aí nego, não vai pagar à vista, alguma coisa assim, sabe? Cara, não dá. Pelo amor de Deus. Olha o desconforto. O momento do casamento é um momento pontual. Você, quando estiver para morrer, você vai ver os grandes momentos, os bons e os maus momentos. Você vai fazer aquela leitura e seguramente o nascimento de um filho, um casamento, são grandes momentos na vida do ser humano. Por isso que até esse ato solene mesmo, sabe? Para você lembrar disso que está acontecendo. Note como é que eu posso ter uma cláusula contratual abusiva. Eu também vou ver algumas que vão dizer o seguinte, eu posso cobrar 372% de juros. Não pode, porque aí também eu já estou cobrando demais, entende? Legal. Renato, então a responsabilidade deriva do inadimplemento de uma obrigação, seja uma obrigação prevista em um contrato, seja num direito subjetivo, seja prevista na lei. Coloquem a definição, então, de responsabilidade extracontratual. Responsabilidade extracontratual é aquela que deriva da violação da lei ou de um direito subjetivo. Direito subjetivo é aquela história, né, do teu direito termina quando o meu começa, independentemente de ter na lei ou não, né? Tá bom. Renato, me diz uma coisa. Então, eu estou diante da responsabilidade contratual, extracontratual, e vamos lá. A responsabilidade contratual, ela pode ser subjetiva e ela pode ser objetiva.
Assim como a extracontratual também pode ser subjetiva e pode ser objetiva. O que é a responsabilidade subjetiva e o que é a responsabilidade objetiva? Isso aí, responsabilidade subjetiva é aquela em que a culpa é a mola propulsora da responsabilidade. É aquela em que a culpa é a mola propulsora da responsabilidade. Essa é a responsabilidade subjetiva. Ah, Renato, naquele caso que tu avançou o sinal e bateu no carro de alguém, você vai ter que indenizar. Por quê? Gente, porque quem avança o sinal, sabe aquele negócio de negligência, imprudência, imperícia? Eu acho que quem avança o sinal comete os três. Sabe? O cara é imprudente, é negligente porque não poderia ter feito aquilo e ainda age com imperícia, sei lá. Ele teve culpa e é por isso que ele tem que indenizar. Se de repente eu estou aqui dando essa aula e aí, pô, eu sem querer esbarro no colega, ele não, professor de jiu-jitsu, não vou esbarrar nunca, esse cara, grande pra caramba. Aí tá bom, mas esbarrei, pior pra mim, tá bom, e machuquei, quebrou um braço, aconteceu alguma coisa. Eu queria ter feito isso, juro que não, mas se fiz e vou ter que responder civilmente por isso. Responsabilidade extracontratual. E por que eu vou ter que indenizar o colega? Porque eu tive culpa. Eu não tive a intenção, mas eu produzi o dano. Eu estava ali batendo meu martelo, o martelo solta e atinge o vidro do carro de alguém. Eu queria ter feito isso? Não, mas eu, ao manusear o martelo, eu agi com imperícia, porque eu também devia estar, nessa que foi, soltou, então não estava agarrando direito. Então por que eu respondo? Porque eu tenho culpa em relação a isso. Ok. Renato, já a responsabilidade objetiva, ela é diferente. Por quê? Porque a responsabilidade objetiva é aquela em que o agente responde independentemente de culpa. Renato, responsabilidade objetiva é aquela em que a pessoa responde independentemente de culpa? Sim. Por quê, hein, Renato? Na verdade, gente, responder objetivamente, responder independentemente de culpa é você repassar para o outro o encargo da demonstração de que não foi ele que foi o causador do dano. Olha, quando eu avanço o sinal e você bate em mim, eu provo que você estava errado, você prova que eu estava errado, e um prova a culpa do outro. Quando a gente está diante da responsabilidade objetiva, é o cara que tem que provar que não errou. Renato, quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Gente, as relações sociais, elas são feitas entre pessoas iguais. E aí eu tenho a responsabilidade subjetiva para regular isso. Um prova que o outro errou. Só que eu tenho relações sociais com pessoas desiguais. Quando eu falei para vocês de direito do consumidor, eu falei que quem é você para brigar com o seu banco? Ah, então em algumas situações, quem é um relativamente capaz para brigar com um absolutamente capaz, que é para brigar com um incapaz, um empregado e um empregador? Tá vendo como é que existem relações desproporcionais? Quando a relação for desproporcional, a lei, de alguma forma, vai tentar fazer o quê? Equilibrar. E uma das formas de equilíbrio é a responsabilidade objetiva, que esse cara aqui que vai ter que provar que não teve culpa quando causaram dano para esse cara aqui. Ah, tá. Então a responsabilidade pode ser contratual, pode ser extracontratual, pode ser subjetiva ou objetiva.